Como pode um bandido virar uma celebridade e a vítima virar alguém invisível? Assiste aí. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para receber as nossas novidades também. E lembrando sempre que o canal Overmundo faz parte da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Link dos parceiros aqui na descrição do vídeo. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero dizer duas coisas. A primeira coisa, o canal Overmundo, nas pessoas de seus dois autores, eu e o César, nós condenamos qualquer tipo de ato ou frase ou pensamento de preconceito em relação à sexualidade, raça, condição social, qualquer coisa do tipo. Esse vídeo, então, não é sobre travestis ou transexuais, é sobre, sim, crimes. Mesmo porque a opção sexual de cada um é uma escolha muito particular. Então, isso aí não tem a ver com ninguém, apenas com a própria pessoa que está optando. O segundo ponto que eu vou dizer é que esse vídeo também não trata do trabalho pregresso do Drauzio Varela, certo? Nós reconhecemos a grande contribuição que ele fez pela saúde e pela ciência do país. Entretanto, trata-se de uma atitude que ele tomou, talvez de forma equivocada, talvez não, e que a gente vai comentar hoje. No domingo passado, dia 1º de março, o programa Fantástico exibiu uma matéria apresentada pelo médico Drauzio Varela. Sim, nessa matéria era uma matéria relacionada a presos transexuais, travestis, nas prisões, as dificuldades que eles viviam. Houve uma detenta, a Suzy. A Suzy, ela tem 30 anos, ela está condenada a mais de 30 anos de prisão, certo? Entretanto, isso aí não foi dito na matéria. O que a matéria deu-se a entender é que ela era uma pobre coitada, que estava lá, talvez por ser transexual. Como eu falei antes, ser transexual ou travesti no Brasil, de forma alguma é crime. Mas, entretanto, a matéria dá a entender que talvez ela estivesse nessa condição por ela ser transexual ou travesti, etc. Isso aí resultou, no final da matéria, num emocionante abraço que o Drauzio Varela deu nela. Muitas personalidades, Padre Fábio de Mello falou que aquilo era algo plenamente cristão, as pessoas acharam isso lindo, e ela começou a receber diversas cartas na prisão. Foram mais de 264 cartas até agora. Recebeu chocolate, recebeu Bíblia, recebeu livro, uma série de presentes e mimos, etc. Ela virou uma presa celebridade. Entretanto, a verdade sempre vem à tona. Exatamente. A história de Suzy, ela é muito pior. E não é pior para ela, é pior sim para a vítima dela. Se descobriu que Suzy, ela está condenada não por um crime banal, não por ter roubado uma laranja na feira ou por ser transexual. Eu já disse aqui que transexualidade não é crime. Suzy Oliveira está presa desde 2010 por ter matado e estuprado. Vou dar uma olhadinha aqui. Fábio dos Santos Lemos, certo? No bairro União Vila Nova, aqui na capital de São Paulo. Isso aí, gente, foi um crime bárbaro que aconteceu. Segundo os laudos, ela praticou sexo oral e anal com o menor, certo? Que na época contava apenas com 9 anos de idade. Estou lendo aqui os autos do processo. Consta também que logo após o ocorrido, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime anterior, isso é, a pedofilia, o peticionário matou o ofendido mediante meio cruel consistente em asfixia. Isto é, Suzy asfixiou exatamente uma criança de 9 anos de idade para que ela não denunciasse a pedofilia. Se valendo de recurso, impossibilitou a defesa da vítima, haja vista tratar-se de criança com mínima capacidade de resistência. Nota-se aí um outro agravante. Suzy era a vizinha do menor. Tá? E o menor, ele passava os dias sozinho em casa, porque provavelmente seus pais deviam estar trabalhando.
E então ela se aproveitou do fato, entrou na casa dele, certo? E fez isso com ele dentro da própria casa. Depois ela levou o corpo para a casa dela e ficou lá por aproximadamente 48 horas com aquele corpo daquela criança, ocultando o cadáver. Depois descobriram e a casa literalmente caiu e ela foi presa. Também a matéria do site MBL News tem algum relato de uma tia de Suzy, tá? Que dizia que ele já roubava, depois dos 12 anos de idade começou a roubar com armas, usar maconha, né? E trabalhava numa padaria e foi acusado de estar abusando de uma criança, e também uma série de outros delitos, né, que Suzy cometia antes de ser presa. Isso, ela também vem de uma longa história de impunidade aí. Suzy está condenada a cerca de 36 anos de cadeia, certo? Na verdade, ela adquiriu pena máxima, ou próxima da máxima, tá? Por causa que foi um crime premeditado, houve existe um histórico prévio dela. Além da premeditação, houve a ocultação do cadáver, isso é, com todos os agravantes. Isso foi um homicídio triplamente qualificado. A grande questão é, pelo formato da reportagem da Globo, a gente pôde ver uma tentativa de transformação de um assassino de crianças, numa espécie de herói, numa espécie de um símbolo, entendeu? De um tipo de luta dentro das prisões, certo? Que escancara o sofrimento que as pessoas que estão dentro da cadeia possuem e que elas são coitadas por causa disso, que elas devem ser amadas, abraçadas, etc e tal. Nada mais errado que isso, tá, pessoal? É óbvio que a prisão é um lugar ruim. É óbvio que a prisão é um lugar terrível. É óbvio que a pessoa vai ter solidão, ela vai ter sofrimento lá dentro. Mas a melhor forma de você não ir para a prisão é não praticar um crime, como 99% dos brasileiros fazem. Com raríssimas exceções, o pessoal que está na prisão não é inocente. Obviamente, existe um caso ou outro de gente inocente que está presa de forma irregular, etc. Mas esses casos são minoria e devem ser revisados sim. Mas a maior parte do pessoal são bandidos confessos, presos em flagrantes ou então após uma investigação. Isso porque no Brasil 80% dos crimes não são solucionados, tá? Então o que acontece? Esse pessoal que está na prisão é uma parcela ainda, tá? Ou então já cometeram diversos crimes, o cara tem uma ficha de 10 crimes, mas apenas um crime apareceu o nome dele, ele foi pego por aquele crime. Também existe essa questão. Por esses dias, o médico Drauzio Varella fez um vídeo, certo, explicando a questão das prisões e que as pessoas realmente sofrem lá dentro, elas sofrem de solidão, certo, que é uma situação calamitosa, e deu algumas dicas de segurança pública. O principal mote do vídeo do Drauzio Varella é que não adianta você prender, certo, por crimes menores, você tem que focar apenas nos grandes crimes, os menores tem que dar apenas alternativas. Pois bem, aqui é aquela discussão do que é um crime grande e do que é um crime pequeno, tá? Eu vou contar uma história para vocês, tá? Uma história particular. Eu perdi meu pai aproximadamente um mês atrás. E ele contava uma história que era interessantíssima. Quando ele tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos a idade da vítima da Suzy, tá? O que acontecia? Ele, filho de italianos, morava na região do Ipiranga e ele queria fazer um carrinho de rolemã, tá? Ele achou no lixo alguns rolemãs, né, para fazer o carrinho, faltava as tábuas de madeira para fazer o carrinho. E não achava no lixo, nos rejeitos, algum pedaço de tábua bacana. Era tudo muito ruim, muito podre, etc. Ele queria fazer um carrinho melhorzinho. O que ele fez? Havia uma madeireira a algumas quadras de distância da casa onde ele morava, tá? Com a minha avó e com o meu avô. E com a minha tia também. Ele passou por lá uma certa vez e ele viu o dono da madeireira começando a descarregar um caminhão cheio de madeira, e esse dono estava sozinho. Ele chegou para o dono da madeireira e falou: moço, eu posso ajudar o senhor a descarregar o caminhão? Isso com 10 anos de idade, olha que interessante.
Mas se eu ajudar o senhor me dá uma tábuazinha para eu fazer um carrinho para mim? O dono da madeira disse: claro, garoto, me ajuda que eu te dou uma tábua. E meu pai passou lá mais de hora ajudando o moço a descarregar as madeiras das tábuas. Quando ele terminou, o madeireiro falou: olha, agora pode escolher a tábua que você quiser e levar. Meu pai pegou um pedacinho de tábua, mais ou menos 1,5 metros, com mais 2 ripinhas, perguntou se podia ser aquele, ele autorizou, disse que sim, agradeceu, levou para casa. Isso aí ele trabalhou, recebeu a recompensa dele honestamente. Quando ele chegou em casa, a minha avó viu meu pai com aquelas tábuas novas embaixo do braço e perguntou para ele: aonde é que você achou essas tábuas? Pois bem, o meu pai explicou: não, foi lá no madeireiro, etc. Minha avó falou para ele: põe essas tábuas debaixo do braço e vem comigo. Minha avó pegou a bolsa e foi com ele até a madeireira. Chegando na madeireira, ela perguntou pro dono, falou: olha, meu filho disse essa história, que ele ajudou a descarregar um caminhão, pegou essas madeiras, é verdade? Porque na cabeça dos meus avós, o pior crime que você podia fazer, certo? Era pegar alguma coisa que não era sua. Exatamente. O pior crime que você podia fazer era se apropriar indebitamente de uma coisa que não é sua. O dono da madeireira, obviamente, disse: não, senhora, só fique tranquila que ele me ajudou a descarregar o caminhão de madeira e eu cedi essas tábuas para ele com pagamento, não há problema nenhum, está tudo certo. Minha avó, obviamente, se encheu de orgulho, voltou para casa, certo? E meu pai, e essa história marcou meu pai o resto da vida, ele contou para mim. Aliás, ele sempre usou essa história como exemplo para todos nós em casa. Bom, o que acontece? Aí entra a questão do quão grave é um crime ou não, tá? Para os meus avós, uma apropriação indébita, você roubar alguém ou furtar alguém, era um dos piores crimes. Por quê? Porque você roubava um pedaço do trabalho que a pessoa tinha investido naquele momento, um pedaço do tempo da pessoa. Exatamente. Meus avós sempre deram muito valor ao trabalho, assim como meus pais e nós, os filhos deles também, tá? Então, gente, o que acontece? É muito fácil você virar e para alguém que roubar o seu carro, para alguém que te assaltar, a mão armada, por exemplo, falar: não, dá uma pena alternativa, ele vai pintar as portas de uma creche, ele vai fazer alguma outra coisa e tudo bem, tá ótimo, uma pena alternativa, vai pagar umas cestas básicas. É muito difícil isso aí. Porque, principalmente o roubo, ele é sempre feito mediante uma ameaça de violência, tá? Ou então até mesmo uma violência. Isso muitas vezes é caracterizado como um delito leve, tá? Porque afinal você não matou, você não estuprou, você não teve uma violência concreta, mas teve uma ameaça. Da mesma forma, o furto, tá? O furto é uma forma de enganar e de te subtrair um bem. Agora, quando foram fazer a reportagem do Fantástico, ninguém se preocupou, nem o Drauzio, nem a produção do Fantástico, da Globo, ninguém se perguntou em verificar que crime que o pessoal cometeu lá. Exato, que aquelas pessoas que estavam lá de uniforme laranja cometeram, que as detentas cometeram. Ninguém se preocupou nisso. Foi visto apenas um lado, que é o lado delas. Não foi visto o lado da vítima, no caso, o Fábio, que morreu, e os seus pais. Isto é, o Drauzio abraçou a Suzy, mas a mãe do Fábio não recebeu nenhum abraço durante esses 10 anos. Sim, ela não recebeu abraço nenhum, tá? A Suzy ganhou cartas de consolo, ganhou Bíblia, ganhou chocolate, ganhou livros. A mãe do Fábio não ganhou nada disso. A mãe do Fábio ganhou um luto eterno pela perda de um filho e, o pior ainda, pela perda de um filho que sofreu horrores na mão do seu algoz. No caso, a Suzy. Exatamente. Suzy virou uma celebridade. Sim, e a mãe do Fábio não teve voz nesse processo. A mãe do Fábio, na verdade, juntamente com o próprio Fábio, são as grandes vítimas dessa história. E não é a Suzy. Se a Suzy sofre com a solidão, que faz 8 anos que ela não recebe visita, que está longe do marido, certo? Que ela está se sentindo solitária,
que ela é desprezada, etc. É um problema dela, tá? É um problema dela. Mas ninguém pergunta como se sente a família do Fábio, a falta que o Fábio faz. Fábio, ele morreu com 9 anos, há 10 anos atrás. Era para ele estar agora um jovem de 19 anos. Sim, era para esse garoto ter estudado, ter terminado a escola. Talvez o Fábio tivesse até na faculdade. Provavelmente o Fábio estaria trabalhando. Sim, exatamente. Provavelmente o Fábio estaria trabalhando, estaria talvez ajudando a sua família, tá? E ele seria uma pessoa comum, tão vítima quanto todos nós somos cada vez que somos assaltados ou ameaçados pelos bandidos. Mas é claro, Drauzio Varela não deu um abraço na mãe do Fábio. O padre Fábio de Mello falou que aquilo era uma atitude cristã. Talvez ele devesse ir até a casa da mãe do Fábio e dar um abraço nela também. Sim. Por quê? Porque isso é simplesmente o correto a se fazer. Tem gente na sociedade que é tão doente ideologicamente que vê no bandido a vítima e esquece a verdadeira vítima. Tem gente na nossa sociedade que é tão doente que acha que o bandido é uma espécie de herói contra o sistema, um tipo de resistência, quando na verdade bandido é apenas aquilo que ele é, uma pessoa má, uma pessoa bárbara, que sim, merece ficar trancafiado. Drauzio Varela diz também no seu vídeo que as prisões são verdadeiras universidades do crime. Na verdade, a própria história da Suzy contradiz aquilo que ele falou. Suzy teve uma escalada de violência na sua vida contra o outro. Exatamente. Ela começou com pequenos furtos e foi aprendendo por si só ou vendo exemplo com contato com outros bandidos. E, na verdade, a sua colação de grau foi o estupro e assassinato do menor Fábio. Suzy não precisou entrar numa prisão para se formar no crime. Não, bandido não precisa de universidade do crime. Bandido não precisa entrar em prisão para ser bandido. Bandido, ele é bandido por si próprio e por escolha própria. Por que vocês acham que a nossa população detesta bandido, detesta vagabundo? Por um simples motivo. O cidadão de bem, assim como o bandido, ele também possui as suas tentações diárias. Tentação de dinheiro fácil, certo? Tentação de querer alguma coisa que é do outro, mas ele não cede. O cidadão de bem, ele não cede a esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele sabe o que é errado. Ele sabe muitas vezes instintivamente o que é certo e o que é errado. Se a Suzy sofre hoje na cadeia, foi por escolha dela. Não adianta falar que as pessoas, que ela teve uma infância triste, que ela teve uma infância difícil, etc. Senão, todos os vizinhos da Suzy, que com certeza tiveram uma infância tão difícil ou mais difícil quanto, seriam bandidos. E eu garanto para você que a imensa maioria não é. A imensa maioria pode ser pobre, enfrenta suas dificuldades, certo? Mas a nossa população, na sua imensa maioria, não é bandida. É composta por gente honesta e gente trabalhadora. E principalmente gente que defende a sua própria família e tem um conhecimento muito bom daquilo que é certo e daquilo que é errado e procura passar isso para os seus filhos. Eu só queria, nesse caso, dar um pequeno conselho para o Drauzio Varela, para o padre Fábio de Mello e para todos aqueles que ficaram com dó, que mandaram carta para a Suzy. Inclusive para aquela advogada que fez uma vaquinha na internet, que já arrecadou mais de 6 mil reais para dar para a Suzy. Que em vez desses 6 mil reais ela dá para os bandidos, porque os bandidos não precisam desses 6 mil reais, vamos falar sério, tá? Que ela desse esse dinheiro para a mãe do Fábio, tá? Ah, mas Eduardo, isso não vai trazer o Fábio de volta. Realmente não vai trazer o Fábio de volta, tá? Mas pelo menos é uma forma das pessoas que contribuíram com essa vaquinha poderem, se não podem abraçar ela pessoalmente, delas poderem pelo menos dar um pouquinho mais de conforto para a vida dessa mãe que perdeu um filho faz 10 anos e deve pensar nisso todos os dias da sua vida. Drauzio Varela tem que abraçar
a mãe do Fábio. Quer abraçar a Suzy? Abraça. Mas o primeiro abraço e o mais importante é na vítima, não é no bandido. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, tá? Não se esqueça de inscrever no canal e também ative as notificações para receber as nossas novidades, tá bom? Hoje não tem piadinha final. Canal Vermundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!